Há muito mais exemplos, mas em geral é quando estando aquelas situações muito difíceis, duras, que são derivadas, poderíamos dizer, da bandeira de Cristo, né? Claro, não é qualquer coisa, né? Mas derivadas da bandeira de Cristo, nos sentimos consolados ou sentimos a consolação. Então, isso somente pode ser de Deus. Como a primeira, sem causa precedente, não sabemos a causa. Isso só pode ser de Deus. Mas no segundo caso, aquelas que têm uma causa desproporcional, né? Uma consolação desproporcional entre causa e efeito, somente pode ser de Deus. Percebe? Em situações aí não podemos duvidar que seja de Deus, nesses dois casos, né? Então, duas consolações, ou dois tipos de consolação que são de Deus. Não podemos duvidar. Aí não tem dúvida. Não? Uma coisa muito comum, por exemplo, na vida religiosa, né? Se eu recebo uma missão, um destino, né, que me repugna, eu não quero, não gosto. Nem estou muito convencido, né? No entanto, no dia seguinte, estou já naquele lugar, sabendo que aquilo me repugna, mas eu me sinto feliz. Apesar da repugnância, né? Ou se eu passei por uma situação de humilhação. Todos nós, alguma vez, eu acredito que a gente pode passar por uma situação difícil de humilhação. Nos sentimos humilhados, né? De diferentes maneiras. Apesar dessa humilhação, eu me sinto consolado. Também tem uma desproporção. Ou estou num trabalho duro e oculto, né? E ninguém sabe, né? A mão esquerda não sabe o que faz a mão direita, né? Eu faço o que eu faço, aquilo, ninguém sabe. Um trabalho duro e sacrificado e tá, mas ninguém sabe, né? Eu me sinto consolado, com ânimo. Me interessa que todo mundo saiba, continua. É uma consolação que só pode ser de Deus, né? Então, tudo isso é uma consolação sem causa precedente proporcionada, né? Já não tem uma causa com precedente proporcionada, né? Então, todos esses são sempre de Deus, né? Então, essas consolações sem causa precedente ou essa com causa-efeito desproporcional tem diversos efeitos, né? Quais são os efeitos desse tipo de consolação, dessas duas que falávamos? Nos ajudam a discernir por consolações e desolações, né? Esse tipo de consolação nos confirma a vontade de Deus, né? Nos confirma a vontade de Deus. Depois de uma eleição, de um momento que devemos decidir, né? Nos confirma qual é a bandeira de Cristo? Estamos na linha do seguimento de Jesus ou não, né? Essa consolação é a melhor confirmação. Claro, quando temos que decidir alguma coisa, se tem esse tipo de consolação, só pode ser confirmação de Deus que estou no bom caminho. Também, elas nos identificam afetivamente com Cristo. Podemos aceitar o programa de Cristo pela razão, né? Não apenas... podemos aceitar pela razão, né? Isso é o melhor, claro, eu tenho minhas razões. Podemos aceitar o programa, a proposta de Jesus Cristo, né? De ser cristão autêntico, a proposta do Evangelho pela razão. Dizer, isso é maravilhoso, racionalmente falando, né? É lindo o Evangelho, é bonito, racionalmente tem sentido. Mas também podemos identificar-nos ao Evangelho, à proposta de Cristo, de maneira volitiva, né? Pelos afetos. Aquilo que Santo Inácio nos coloca, eles se conhecem esse exercício, né? Número 98. Quero e desejo, e é minha determinação deliberada. Eu quero e desejo, essa distinção entre o querer e o desejar, né? Que alguma vez já falei, parece. Quero e desejo, e aquilo que eu
que eu vou escolher, é minha determinação deliberada. Né? Pois aquele que está na consolação está nessa identificação real, né? Algo que se faz concreto, essa consolação se faz efetiva, vivencial, existencial, etc. Né? Afetivamente estamos felizes de seguir a Cristo no seu caminho. Né? É um pouco a força que nos é dado, não? Quando tem a eleição, nos exercícios, as duas bandeiras, né, de Cristo. O Cristo que chama de uma parte e o mau espírito de outra parte, essa imagem de Satanás chamando, né, aos céus, o convite de Cristo e o convite de Satanás nos exercícios. Né? Então, a proposta de Cristo é muito clara. Ele nos chama a ter desejos de pobreza, de humildade, de assumir tudo aquilo. Né? Essa é a estratégia. Jesus nos conquista por esse lado. Enquanto que o mau espírito, o diabo, nos conquista por outro lado. Ele nos chama a riquezas, a vanglória, a honra, etc, etc. São duas estratégias diferentes. Se eu escolho a bandeira de Cristo, claro, escolher pobreza, humildade, sofrimento, pena. Quem escolhe aquilo está um pouco louco, né? Claro, é a loucura. Escolher pobreza, doença, enfermidade, né? Escolher por esse lado é uma loucura. O mais lógico é bem-estar, dinheiro, glória, fama, glória. Então, são a bandeira de Cristo e a bandeira do mau espírito. Escolher, então, quando escolhemos a pobreza e somos consolados, isso só pode ser de Deus. Agora, se escolhemos a vanglória, desejo, e somos consolados, qual é a origem dessa consolação? Não fica tão claro, né? Porque o lógico, quando escolhemos vanglória, o normal de Deus seria nos provocar a desolação. Não é esse o caminho. Né? É mais complicado do que isso. Depois, essas consolações desse tipo que estamos falando, nos dão força para manter-nos acompanhando aquela linha evangélica dos sofrimentos de Cristo. Né? Porque assim como temos uma parte tão grande nos sofrimentos de Cristo, por meio de Cristo recebemos também um grande consolo. 2 Coríntios 1:5. 2 Coríntios 1:5. Né? Parece que o sentido é claro. Cristo não abandona os que sofrem por sua causa. Os muitos momentos da vida em que por fora poderíamos dizer que estamos sendo provados, né? Gozamos muito provavelmente das melhores consolações. Né? Temos, naqueles momentos de provação mais difíceis, e naqueles momentos em que vêm as melhores consolações. Os momentos mais difíceis de uma vida, às vezes, experimentamos as consolações mais profundas, mais fortes. Parece contraditório. Né? Nos momentos de provação, de dificuldade, sofrimento, podemos experimentar as consolações mais fortes de nossa vida. Né? Então, isso nos identifica afetivamente com Cristo. Né? Tá? Também essas consolações nos ajudam a confortar os outros, os demais. Né? Paulo diz no versículo seguinte: assim, quando nos encontramos em alguma provação, é para que todos tenham consolo e salvação. Né? E quando nos conforta Deus, é para que também vocês tenham consolo ao suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós padecemos. 2 Coríntios 1:6. Né? 2 Coríntios 1:6. Então, aí, nesse tipo de consolações, a sem causa e a sem proporção, né?
existem diversas maneiras, diferentes componentes da personalidade, né? O componente, poderíamos dizer, o intelectual, o volitivo, o sensitivo e o afetivo. São esses âmbitos da personalidade, né? O intelectual, o volitivo, o sensitivo e o afetivo. Bom, o crescimento desses âmbitos, né, tem que ser, como já vimos no primeiro encontro, né, que eu falei sobre isso, tem que ir de maneira harmônica. O intelectual, o volitivo, o sensitivo e afetivo, esses 4 âmbitos, o ideal é que cresçam harmonicamente, né? Todo desequilíbrio leva a um problema. Então, o ideal é que cresçam harmonicamente, né? Para que tenhamos uma personalidade equilibrada, que buscamos, né? Harmônica. Claro, e a gente já tinha falado daquilo, né? Podemos encontrar algumas pessoas com ideias e conhecimentos muito bons, intelectualmente falando, né? Excelentes, né? Aqueles feras, né? É um fera, bom, intelectualmente falando, né? Mas que, curiosamente, podem ter mudanças que são um pouco maduras em sua vontade. No volitivo é pouco maduro, ou que afetivamente está muito verdes, né? Ou que tem uma sensibilidade excessiva. Então, o que eu dizia, né? Encontramos doutores com uma afetividade de criança, né? Claro, essa é uma desproporção, tem falta de harmonia, e isso não é muito raro, né? Não é muito raro. Então, isto que falo, de toda a personalidade, tem sua relação com o campo da fé. Claro, não é apenas psicológico, tem sua relação com o campo da fé. E tem uma consequência com toda a maturidade ou imaturidade geral, né? Um desenvolvimento insuficiente de algum componente desses âmbitos no campo da fé, né? Por outra parte, a fé, tal como devemos compreendê-la, entendê-la, né, deve tomar toda a pessoa. Claro, a fé não apenas toca uma parte da pessoa, mas a fé envolve a pessoa toda. Isso é algo tão simples que esquecemos com facilidade, né? Deve envolver, tomar toda a pessoa. Pelo qual é lógico que a pessoa sofra das imaturidades de toda a personalidade. Se uma parte é imatura, né, vai ter consequências. E ela mesma, a fé, ao abarcar toda a vida, né, tem um grande poder integrador da pessoa. A fé ajuda a integrar a pessoa em todos os seus âmbitos. A fé deveria ajudar a integrar a pessoa. Se a fé não ajuda na integração da pessoa, aí tem algo que seria muito preocupante, né? E disso poderíamos ilustrar com alguns exemplos, quando a fé atrapalha e desintegra a pessoa. Pensem em alguns lugares de culto, né, onde as pessoas se desintegram a partir da fé. Claro, não quero ser muito explícito. Causam desequilíbrios. Enquanto que tem outras situações que a fé pode ajudar a integrar a pessoa. E o ideal, que a fé, uma fé madura, né, nos ajude a ter uma integração completa, harmônica da pessoa, o que buscamos, né? E todos temos conhecido aquele tipo de pessoa desintegrada, né, que levam princípios cristãos, né, ou afirmam levar princípios cristãos, ou levam realmente princípios cristãos por um lado da sua personalidade, não? Por um lado, e sua personalidade vai por outro.
né? Afirmam ter princípios cristãos, mas de fato sua personalidade vai na contramão. Isso é muito comum, né? Não, eu sou cristão, mas quando havemos agir, claro, isso não bate muito, né? A personalidade vai por outro lado, né? Com algumas inconsequências patentes, né? Não precisamos fazer um desenho para isso, né? Exemplos não faltam por aí, né? E às vezes muito próximos de nós, né? Muito próximos de nós. Isso é muito, nos meios eclesiais, isso é muito patente, né? Nós frequentamos às vezes, né? Então, os exercícios e o discernimento têm, sem dúvida, essa função integradora, né? Nos ajuda a integrar, tem um grande poder integrador da pessoa. Por essa visão mais global da pessoa que tem Inácio, né? O que eu dizia no primeiro encontro. Inácio possui, sem ser um psicólogo de profissão, Santo Inácio, né? Nem existia a psicologia, né? No tempo dele. Ele tem essa compreensão integral da pessoa global, né? Onde ele busca que corpo e alma, mente e vontade, afeições e sensibilidade estejam integradas, né? Então, todos esses elementos estão orientados a integrar a pessoa em torno do amor a Cristo e ao Cristo total. Claro, não é para ter apenas uma personalidade integrada, não é o horizonte último, senão para que é essa integração? É para poder colocar a relação com Cristo, né? O amor ao Cristo. Uma pessoa integrada, claro, pode amar a Cristo de maneira total, profunda, né? Uma pessoa desintegrada, mais difícil o amor a Cristo. Para isso tem uma finalidade, né? Então, a partir desse princípio, desde o início, afirmamos que os exercícios, o discernimento, estão, sobretudo, orientados à conversão dos afetos. Essa é a finalidade dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Essa é a finalidade, poderíamos dizer, do discernimento dos espíritos. Para que discernir? Para que fazer exercícios espirituais? Para poder converter os afetos. A finalidade última é converter os afetos. É a conversão dos afetos, né? Então, não os afetos bons, mas as afeições desordenadas. Os afetos desordenados. É isso que a gente precisa converter. Os afetos bons não precisam ser convertidos. O que precisa ser convertido é tudo aquilo que é desordenado, os afetos desordenados, né? As afeições desordenadas, como Santo Inácio as chama, né? Porque me inclino por aquilo que amo, né? Naturalmente, nós vamos na direção daquilo que amamos. Nossa inclinação natural é na direção daquilo que a gente ama. É o normal. A gente se endereça lá onde a gente ama, né?